Olá, então hoje vamos falar sobre as crenças herdadas, aquilo que nós herdamos, aquela herança que nós temos, que todos nós acabamos por ter, uma herança que muitas vezes não sabemos, mas podemos renunciar a essa herança. É uma herança que pode ser positiva na nossa vida ou pode não ser, mas realmente uma grande parte das vezes são heranças que não nos acrescentam, que nos limitam. E essas heranças são as crenças, não é? São as crenças e os conceitos aos quais nós nos identificamos, com os quais nós nos identificamos. São crenças que nós recebemos desde a infância, na escola, com a família, com ditados, com provérbios, com a sociedade, com as notícias, não é? São crenças que nós herdamos, muitas vezes são crenças que vêm do bisavós, trisavós, de toda essa família, que vão colocando crenças e as coisas vão seguir um caminho que nem se questionam o porquê que seguiram. E então está na hora de fazer esse questionamento interno. Está na hora de perceber, mas porque é que eu faço isto? Porque é que eu reajo desta forma? Porque é que eu tenho este tipo de comportamento? Porque é que eu tenho este tipo de pensamento? Tenho este tipo de sentimentos? Porque muitas vezes eles vêm passados para nós e nós aceitamos como aquilo que nós somos. Eles passam a ser uma crença. Nós ouvimos repetidamente, não é? Nós nascemos, já quando nascemos ao mundo, somos bebês, a primeira coisa que fazemos é abrir os olhinhos e começar a ver e a ouvir, não é? E a perceber como é que isto é o mundo, como é que funciona, não é? E começamos a perceber tudo isso, como é que são estas crenças e percebemos com quem nos é mais próximo, não é? Com a família e depois, posteriormente, também nas escolas, as crenças que são colocadas aí, mas primariamente, até uma certa idade, é quando nós acumulamos mais crenças enraizadas, aquelas que ficam lá no fundo como base, não é? E é normalmente com a família. Pode ser os pais, pode ser os irmãos, pode ser outra família que esteja mais próxima de nós, não é? E então é importante nós percebermos quais são essas crenças que nós fomos acumulando. Não para nós validarmos, mas sim para nós observarmos e entendermos essas crenças em nós. Porque nós acreditamos que somos essas crenças. Então, muitas vezes elas estão completamente no nosso subconsciente e nós não nos apercebemos delas conscientemente. Para isso é necessário fazer um trabalho de observação interna, que existem várias práticas que permitem fazê-lo, a meditação, a consciência plena, não é? Nós estarmos plenamente conscientes do momento presente e isso permite que nós possamos ver os pensamentos que nós temos, observar os pensamentos que temos, vemos as reações que nós temos, porque é que nós vulgarmente reagimos desta forma. Por exemplo, porque é que eu acredito que tenho que trabalhar para conseguir trabalhar duro e suar muito e sofrer muito para conseguir ter os resultados que eu pretendo. Isso é uma crença, não é? Porque é que eu sou pobre? Porque é que eu sou pobre toda a vida? Porque é que eu sou infeliz? Porque é que eu não consigo arranjar um parceiro, uma parceira, não é? Isso são tudo crenças que foram enraizadas. Nós não somos nada disso. Isso são tudo crenças. O que nós somos está por detrás de tudo isso. Então, essas crenças herdadas são heranças que nós podemos renunciar. Mas, para podermos renunciar a elas, primeiro temos que as observar. Para as observar, nós temos de colocar no lugar daquilo que verdadeiramente somos, que é o que está por detrás dessas crenças. Nós temos que observar esses comportamentos. Primeiro observar, por exemplo, aquilo que nós dizemos, a forma como nós dizemos as coisas que nós dizemos, as coisas que nós dizemos provêm das coisas que nós já sentimos e as coisas que nós já sentimos provêm daquilo que nós pensamos e dos pensamentos que nós temos. Esses pensamentos vêm dessa identidade criada que provém dessas crenças herdadas, não é? Então,
nós temos que começar por observar esses pensamentos que criam e moldam essas crenças e moldam essa personalidade. Então nós vamos colocar-nos no lugar não dessa personalidade, mas sim do observador que vai observar essa personalidade que está a manter essas crenças e essa personalidade. É um processo de transformação interna que é feito ao longo do tempo. No nosso programa Desconstruir vamos fazer esse processo, não é? E é um processo realmente muito transformador, que modifica completamente a nossa vida, que faz com que nós tiremos todo esse peso que temos em cima dessas crenças, tiremos tudo aquilo que acreditávamos que éramos, que normalmente não é muito positivo, vulgarmente não é muito positivo. Há crenças positivas, há pessoas que têm crenças mais potenciadoras, não é? Há outras crenças que são mais limitantes, que nos limitam mais. Normalmente as que têm mais potenciadoras é porque transformaram as limitantes para potenciadoras. Mas ainda assim, o mais leve de tudo é retirar todas as crenças, sejam elas limitantes ou potenciadoras, e então tudo o que vem por acréscimo. Nós passamos a ser aquilo que verdadeiramente somos e tudo o resto é um acréscimo. Então é muito importante observar essas crenças e essas heranças que nós recebemos ao longo do tempo e mantermos nesse estado de observador. E ao observar nós podemos validar ou não essas crenças, porque nós não somos essas crenças. O mais importante é nós não nos identificarmos com elas. Para o fazer, vamos observá-las no lugar daquilo que nós somos, no observador. Então, esse é o trabalho a fazer, de retirar essas crenças que nos foram acrescentadas e que é muito importante retirá-las, porque são normalmente cargas muito pesadas, cargas negativas, cargas que não nos potencializam, cargas que tornam a nossa vida bastante mais complicada, porque retiram-nos a felicidade que está dentro de nós e que nós temos todo o direito de a viver. Então nós só temos que retirar essas crenças, nós não temos que as aceitar para nós. Elas podem nos ser dadas, mas nós podemos validar, ficar com elas ou não. Então, se temos esse poder como aquilo que nós somos, o observador e não a identidade, então é aí que nós devemos estar. É aí que nós devemos observar e modificar essas crenças. Se te fez pensar sobre essas crenças que podes ter herdado, então põe aqui o teu like, partilha o vídeo com quem achares que faz sentido partilhar, com quem achares que tem tido uma vida complicada, uma vida mais pesada e que precise de retirar essas crenças e que possa fazer aqui também esse trabalho aqui no Desconstruir connosco. Um abraço e até à próxima.